Como começar os estudos na programação em 2024? Olá, meu nome é Lucas, eu sou programador e queria compartilhar essas dicas com vocês, porque por mais que nós estamos em 2024, tem pessoas que ainda pegam a rota errada para o estudo de programação. Isso é muito normal e talvez você esteja também nessa rota errada, tá colocando o carro na frente dos bois, mas eu vou te ajudar a você começar certo, para você não ter tantas dificuldades na hora de aprender programação, beleza? O caminho ideal para você aprender programação em 2024 é o seguinte: primeira coisa, não comece por uma linguagem de programação. Ah, mas eu vou aprender programação e não vou começar por uma linguagem de programação? É exatamente isso que você acabou de ouvir. Não comece por uma linguagem de programação. Eu vou te explicar o porquê. Porque cada linguagem de programação tem os seus paradigmas, as suas funcionalidades. Existem linguagens de programação que são orientadas a objetos, existem linguagens de programação que são funcionais, existem linguagens de programação que são fortemente tipadas, outras que não são tipadas, e tem coisas que são mais importantes de você entender antes de entrar numa linguagem de programação do que a linguagem em si. Por quê? Isso vai te encurtar tempo. Existem coisas que você precisa entender antes. Por exemplo, um assunto muito importante que é legal você entender antes de entrar para uma linguagem de programação, independente de qual ela seja, que são os tipos de dados. É legal você entender o que é uma string, o que é um boolean, o que é um objeto, o que são vetores, o que são valores do tipo float e assim por diante. São várias coisas ali que são pertinentes a diferentes linguagens de programação, independente se ela é orientada a objetos, se ela é funcional, se é para o front ou back-end. E são coisas que sempre vão se repetir. Além de você entender também sobre ternários, sobre condicionais, sobre laços. Todas essas coisas aí vão te dar vantagem na hora que você for aprender a linguagem de programação que você selecionar. Isso eu vou falar aqui, eu vou colocar de uma maneira estruturada para você conseguir ter os seus estudos aí bem ordenados. Eu recomendaria que você começasse pelo seguinte assunto: pensamento computacional. O pensamento computacional aborda a maneira que o computador ou que a máquina pensa ou processa as coisas, que é bem diferente da maneira que nós pensamos e processamos as coisas. O computador trabalha com ponteiros, o computador trabalha com memórias, e é legal você entender sobre isso. E dentro do assunto de pensamento computacional, você vai achar vários outros assuntos também, como algoritmos, que é legal você entender. Que algoritmo, por mais que a palavra seja difícil, vou te dar uma breve resumida aqui. O algoritmo é uma maneira de você pensar de forma estruturada na resolução de um problema. E você entendendo o pensamento computacional, você vai conseguir pensar na resolução de problemas através da maneira que o computador faria isso, entende? Como o computador é uma máquina que depende de respostas, depende de comandos, quando você entende o pensamento computacional junto do algoritmo, você vai conseguir resolver esses problemas aí da forma, ou pelo menos falar uma maneira de resolver esses problemas de forma que o computador entenda. Então aí você vai captando tudo que é necessário para que você entre numa linguagem de programação, porque essas coisas são agnósticas à linguagem, independente da linguagem que você vai aprender. É legal você entender isso, vai te dar vantagem, você não vai ficar quebrando tanto a cabeça para entender coisas básicas que se repetem em todas as linguagens de programação. Estruturas de dados também é legal você aprender, um assunto bem bacana de você entender o que são dados, o que são estruturas de dados, manipulação de dados, tudo isso daí é legal você entender tanto para o front, para o back-end, para o mobile, para na hora que você for manipular dados, na hora que você for mexer com informações, você vai ver que existem métodos que são repetidos, independente da linguagem que você usa. E aí sim, depois você passa para alguma linguagem de programação. E aí você vai para a vertente que você achar melhor, seja no front-end, no back-end, ou no mobile, ou talvez você fale assim: poxa, eu não sei qual vertente seguir. Beleza, pega uma linguagem de programação que você achou que faz sentido para você, que você gostou, ou que você não teve tanta dificuldade assim, né? Se você quer seguir por esse caminho. E aí você começa a aprender ela. Algumas linguagens que não são tão puxadas assim: o Python, JavaScript, Ruby, tem também Lua. É claro que eu tô falando não são tão puxadas no início. Depois, na hora que você vai criar aplicações mais complexas, fazer algumas coisas, elas podem se tornar mais complexas, porque são linguagens que não são fortemente tipadas e assim por diante. Já outras, se você for mexer, você vai ter que fazer muito mais esforço para produzir a mesma coisa do que um Python, por exemplo, produziria. Se você for fazer alguma coisa com C++ ou com C# e for fazer em Python, um exemplo, em Python seria uma linha, em C#, C++ seria 3, 4 linhas, um exemplo.
Então são linguagens que são mais simples, para pelo menos você entender um pouco dos paradigmas que existem ali. Depois você pode pular para outra linguagem que faz mais sentido. Por exemplo, você começa numa linguagem simples, você começa num Python, num Ruby, num JavaScript, depois você vai para um C#, você vai para um Java ou alguma coisa assim, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sanado suas dúvidas. Procure começar assim, porque isso vai te evitar muitos problemas lá na frente. Então, você entendendo a base, você vai conseguir produzir bem mais resultados quando começar a estudar uma linguagem de programação.